Entender o que Deus quer falar com você hoje, você precisa se render. Você precisa ter algumas compreensões que muitas vezes nós temos ouvido, que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar, que nós precisamos clamar. Mas para que isso aconteça nesse nosso mundo tão turbulento, onde orar é a coisa mais difícil do mundo, porque orar, você precisa quebrar o teu ego, você precisa quebrar o teu eu, porque tudo que eu quero eu conquisto. Oração é aquilo que você não pode fazer, e para que você entenda isso, você tem que se render, você tem que se curvar. Se você ainda chegou aqui soberbo, dono de si, talvez você não entendeu ainda, talvez por isso você não entendeu o que Deus tem dito durante todos esses dias para você, e prometido que vai acontecer no ano que vem. Você precisa se render hoje, você precisa inclinar o teu coração para ouvir o que Deus de verdade quer falar com você, amém? E eu queria orar, para que nós possamos dar início à palavra de Deus. Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque em meio a tantos ruídos, tantas questões, tantas turbulências, o Senhor tem falado conosco, Deus. Obrigado por estarmos aqui, por termos deixado os nossos lares e entendemos que Tu és bom e nos ama. E por isso que nós entendemos que a Tua palavra é eficaz e tem a possibilidade de mudar as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco. Tu tens liberdade para falar da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor espera. Fala conosco, fala comigo, trabalha os nossos corações, Deus, porque precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você estiver com a palavra de Deus, eu queria que você abrisse em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8 em diante. Êxodo 17, do 8 em diante. O tema da minha ministração nessa manhã é superando as metas. Superando as metas. A palavra de Deus diz assim: então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra os Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, em cima do monte, né? E o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Muito bem, abaixa um pouquinho o retorno aqui, por favor. Muito bem. Existe uma promessa de Deus para a nossa igreja, e eu queria que você entendesse isso e fizesse parte dessa história. Existe uma promessa de Deus para a nossa igreja, que virão pessoas aqui para aprender como nós agimos. Que virão pessoas de vários lugares, inclusive você de repente que vai estar escutando essa mensagem que está sendo gravada, olha que legal. De repente as pessoas elas vão parar para saber a respeito da igreja Jardim Rosemary, e elas vão
buscar na internet mensagens que já foram ministradas, como a de hoje, como a da semana passada, como a do ano passado, para poder alimentar as suas vidas. E elas vão buscar isso para ter referência de como elas devem agir, de como funciona o louvor dessa igreja. E elas vão tentar saber as estratégias que nós utilizamos aqui para poder chegar onde Deus prometeu que nós vamos chegar. E você faz parte dessa história, você precisa entender isso. Você precisa entender que a qualidade da igreja não é material, porque a igreja é você. Nós precisamos entender que esse é um espaço onde nós nos reunimos, mas a igreja é você. Quando as pessoas mencionarem da igreja do Jardim Rosemary, elas vão olhar para você. E elas vão te buscar como referência, e na estratégia de entender o que acontece, elas vão se deparar com você orando. Elas vão se deparar com você clamando. Essa é a estratégia de que Deus preparou para a nossa igreja, para que você seja referência onde você for. O texto nos fala a respeito de Moisés. Eles tinham acabado de sair do Egito, escravizados. Viram prodígios e maravilhas. Aí o que acontece? Se deparam com um rei que quer destruir Israel. Israel, durante toda a história deles, inclusive hoje, eles enfrentaram inimigos invisíveis, inimigos visíveis, inimigos palpáveis, inimigos interiores, inimigos escolhidos. Como a minha esposa diz, tem gente que passa na prateleira lá dos problemas, e ela ainda para, e fica escolhendo um problema para a vida dela. Bom, esse daqui eu acho que é bom, esse aqui eu acho que eu não vou dar conta não, mas acho que eu vou levar também. Você escolhe os problemas da tua vida. Então, Israel não era diferente. Problemas e lutas espirituais, emocionais, psicológicas, interiores, visíveis, invisíveis, escolhidas. Eles enfrentavam isso todos os dias. Enfrentam até hoje, como você também enfrenta. E o que acontece? Eles tinham muitas metas, como talvez você também tenha metas, e que precisa ter. E por isso, tem como colocar o verbo aí? Nós vamos ter aqui uma rápida lembrança aqui do português, ok? No presente, vamos lá. Eu preciso ter uma meta, agora. Tu precisas de uma meta. Ele e ela precisa de uma meta. Nós precisamos de uma meta. Vós precisais de uma meta. Eles e elas precisam de uma meta. Isso é no presente, para agora. Estamos em dezembro. Ano que vem é mês que vem. Então vamos falar no futuro agora? Muda aí. Eu precisarei de uma meta. Tu precisarás de uma meta. Ele e ela precisará de uma meta. Nós precisaremos de uma meta. Vós precisareis de uma meta. Eles e elas precisarão de uma meta. Lembrança de português, olha que legal. Eu já não lembrava, tive que pesquisar, porque eu não lembrava mais. Mas tudo bem. Dezembro é um dos meses mais deprimidos do ano. Dezembro é um mês, as estatísticas mostram, que é um mês em que as pessoas ficam mais hospitalizadas. Porque é um mês em que as pessoas correram atrás de cumprir as suas metas, e foram frustradas, se decepcionaram. Buscaram cumprir metas e esqueceram pessoas. Buscaram realizar questões materiais e esqueceram de pessoas. E aí elas ficam hospitalizadas por questões sintomáticas que geram, as questões emocionais acabam refletindo no corpo,
elas acabam sendo hospitalizadas para na virada do ano, no Natal, ainda que seja um enfermeiro aplicando uma injeção nele, mas tem alguém do lado dela. É um mês de frustrações por não cumprir metas. E o que acontece? Israel vivia de metas. Eles vivem até hoje. Qual que eram as metas de Israel? Eles estavam aprisionados, escravos no Egito. Qual que era a meta deles? Sair do Egito. Aí o que acontece? Deus vai, manda Moisés agir com intervenção, mostra todas as pragas lá para o povo do Egito. Eles saem do Egito, da escravidão, e qual que é a próxima meta deles? Sair do deserto, porque eles estavam no deserto. E o que acontece? Deus vai, manda codornizes, cai maná, de dia é muito calor, então coloca-se uma nuvem, à noite é frio, escuro, então eu coloco um sol para iluminar, uma bola de fogo para iluminar. E qual que é a meta deles agora? Sair do deserto, e agora entrar em Canaã. Quando chega em Canaã, qual que é a meta deles? Agora a gente precisa derrubar os muros de Jericó. Eles viviam de metas. Então você precisa entender, esse é o primeiro tópico da minha ministração, você precisa organizar e definir suas metas primárias e secundárias. O que tem regido a sua vida? As metas primárias ou secundárias? Qual que é a grande problemática da nossa vida? É que nós fazemos aquilo que era para ser primário, secundário, e o secundário, primário. Sabe por que nós nos decepcionamos quando chegamos no final do ano? Porque o que é primário na nossa vida, as metas da nossa vida, é comprar uma casa, é conseguir um bom emprego, é trocar de carro, é casar, é fazer isso, fazer aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo. A intervenção de Deus está acontecendo, está movendo, e você continua colocando como prioridade da sua vida as tuas metas, que são as suas conquistas. O que o povo de Israel não entendeu, e que talvez você não entendeu ainda, é que a prioridade da sua vida, a meta principal da sua vida, é servir Deus com sinceridade. Aleluia. Essa tem que ser a primeira regra da tua vida. Isso tem que ser a meta principal da tua vida, agora e no futuro. Por isso que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar a conjugação do verbo no presente e no futuro. Sabe por quê? Porque ninguém escapa. Eu, tu, ele, ela, vós, nós, eles, todos nós precisamos inverter as prioridades da nossa vida. Você tem se decepcionado, você tem se frustrado, porque você tem colocado como prioridade da meta da tua vida conquistar as coisas que te fazem bem. A prioridade e meta da sua vida tem que servir Deus em sinceridade. Abandonar os velhos pecados, as coisas que você fazia, que não fazem parte daquilo que Deus espera para você, isso tem que ser meta para a sua vida. Você pode falar para mim assim, bom Edilson, mas eu consegui conquistar tudo que eu queria. Você está equivocado a respeito disso, porque eu consegui nesse ano conquistar tudo de meta que eu planejei no meu coração. Isso te faz um cumpridor de metas, um realizador, mas não te faz um verdadeiro cidadão dos céus. Você pode ter sido ousado, corajoso, destemido, você pode estar levantando troféus, dizendo que você conquistou isso ou aquilo, mas isso não te faz um verdadeiro cidadão dos céus. O Salmo 15, ele fala assim, Senhor, quem habitará no teu santuário, só para te adorar, Senhor. Aí fala assim, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e no seu coração fala a verdade. Essa tem que ser a prioridade, a meta da sua vida. Aleluia. Enquanto você ficar correndo atrás de coisas, enquanto você ficar atrás de realizações, você só vai se cansar. Você só vai se decepcionar. Você vai viver buscando responsáveis pelas suas derrotas. Você vai viver enclausurado em muitas coisas, porque a tua meta está equivocada. Você precisa buscar ao Senhor. Deus, eu até escrevo aqui,
tirar você do deserto, fazer prodígios e maravilhas na tua vida, isso para mim é moleza. O mais difícil é você entender que você precisa se render e se voltar ao Senhor e adorar Ele em espírito e verdade, e poder reconhecer que você pode conquistar coisas sozinhos, mas você não consegue a eternidade se você não estiver com Deus. O grande equívoco das nossas vidas, dessa humanidade de hoje, é achar que vai conquistar a eternidade cumprindo tarefas. Você não vai conquistar a eternidade cumprindo tarefas. Você vai ter currículos, você vai ter bens materiais, mas se você não decidir colocar como meta da sua vida buscar ao Senhor, você está perdendo tempo aqui. Deus está te chamando para que você realmente comece a escutar o que Ele tem a dizer. Deus tem muito a lhe dizer, Deus tem muito a lhe mostrar, mas você precisa ter sensibilidade para entender. O povo de Israel estava preso, escravizado. Eles saem e veem o mar vermelho abrindo, eles veem prodígios e maravilhas, e sabe o que acontece? Eles continuam com metas que não são primárias, eles continuam sem entender que a regra de vida para aquele que quer ser um cidadão dos céus, é buscar a Deus com integridade. Será que você tem feito isso? Muito bem, vamos caminhando. A segunda coisa que você precisa saber a respeito desse texto, deixa eu colocar aqui: a sua missão não pode ser substituída. O texto fala que eles se depararam com os amalequitas depois de várias situações, e quando eles se deparam com os amalequitas, o que acontece? Teoricamente falando, eles poderiam ter fugido. Moisés já era de idade, e Moisés fala: não, aprenda isso a respeito do povo de Deus. Povo de Deus não foge de batalhas. Se você não entendeu isso, faça parte do exército de Deus. Povo de Deus não foge de batalhas. E Moisés fala: não, ele quer briga? Beleza, junta os melhores soldados que nós tivermos, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir no monte, e lá de cima, eu vou estar orando para que vocês prevaleçam na batalha. E aí o que acontece? O texto fala que Josué, ele reúne os melhores soldados e se encontra com os amalequitas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel estava avançando, estava prevalecendo, estava vencendo, mas as mãos se cansam. Esses dias na célula teve uma dinâmica em que pediu para se segurar lá o peso. Chega uma hora que você cansa, e se você ficar com as mãos o tempo inteiro levantado, você vai cansar. E as mãos de Moisés cansaram e ficaram junto do corpo. O texto diz que eles sobem duas pessoas e ficam segurando as mãos deles, e todas as vezes que a mão de Moisés estava levantada, o povo de Deus prevalecia e caminhava e avançava vencendo a guerra. Aí o que eu trago isso para a nossa vida nos dias de hoje? Pastor Odilon, ele é meu discipulador. O texto diz também que Moisés se cansa e ele coloca uma pedra para que ele sente. Ele senta porque ele está cansado e eles ficam segurando as mãos dele. Aí quando eu estava orando e estudando para esse texto, Deus me trouxe algumas realidades que acontecem na minha vida e na sua. Pastor Odilon, ele é meu discipulador, e toda semana o sofá da casa dele é essa pedra onde eu tenho sentado. Quando eu estou cansado, que eu não tenho aguentado mais, é lá no sofá dele que eu sento e falo das minhas mágoas, das minhas tristezas, dos meus medos. E eu também sei que toda manhã, mais cedo do que era costumeiro dele, ele tem levantado e orado. Sabe o que é isso? É a força dele orando para que as minhas mãos não abaixem.
a oração dele, a oração do teu discipulador, a oração da tua célula, das pessoas que caminham com você, a oração dessas pessoas é que tem permitido com que suas mãos continuem levantadas. Mas o que você precisa entender hoje, porque é muito cômodo, depois desse discurso que eu fiz agora, que eu falei, você fala, então estou de boa. Eu sei que o pastor está acordando um pouco mais cedo, está orando por mim, então minhas mãos não vão desfalecer. Eu sei que uma vez por semana, de 15 em 15 dias, eu sei onde eu posso ir para sentar e relaxar o meu corpo e lançar tudo aquilo que está em mim. Um lugar onde eu possa liberar todas as minhas tristezas, falar tudo o que eu sinto, uma coisa importante inclusive, com discrição, sabendo que inclusive ninguém vai saber dos meus medos, das minhas inseguranças. É um lugar onde eu posso sentar, e que todos os dias ele ora para que eu fique com as mãos levantadas. Olha que legal. O meu discipulador faz isso, a minha célula faz isso, as pessoas que me conhecem fazem isso. Então aí entra a segunda coisa que você precisa saber: a sua missão não pode ser substituída. Moisés, ele sobe, ele se cansa, ele senta, Arão e um de cada lado segurando as mãos dele, mas quem continuou orando foi Moisés. Saber que as pessoas estão segurando as tuas mãos, saber que você tem um lugar onde para descansar, não isenta você da sua responsabilidade de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Você precisa entender que as pessoas estão lá segurando as suas mãos, mas quem tem que orar é você. Quem tem que orar para que a tua família avance é você. Quem tem que orar para que as coisas aconteçam é você. E nós nos acomodamos. Nós ficamos numa situação em que ficamos esperando que todo mundo faça algo por nós. Não adianta todo mundo ficar esperando, querendo segurar as tuas mãos para o alto, para que as tuas mãos santas façam uma diferença e muda a história, se você decidiu ficar com as mãos no bolso. Não adianta. Você precisa entender que eles seguravam as mãos, mas era Moisés que continuava orando. Eles só seguravam as mãos. Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer por você. A grande problemática é que nós vemos pessoas chegando, a cavalaria chegando ao nosso apoio, e nós achamos o quê? Bom, agora eles chegaram para me apoiar, então eu vou descansar. Não! Eles vieram para te apoiar, mas a missão é sua. A missão é sua de ir lá no teu vizinho, a missão é sua de ir lá na faculdade, a missão é tua de alcançar a tua família, a missão é sua. A missão é sua de ir lá no asilo, a missão é sua de ir na célula, a missão é sua de ligar para aquele irmão que não veio mais, a missão é sua. Nós estamos aqui orando para que as suas mãos permaneçam em pé, mas você tem que fazer a tua parte. Moisés estava lá no monte orando, clamando, as mãos pesadas, mas estava clamando, e o povo, eles não estavam de braços cruzados esperando a intervenção de Deus, eles estavam com a espada lutando. Você precisa parar de fugir. Você precisa parar de fugir da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa começar a clamar, você precisa começar a agir. O texto fala que Moisés cansou e sentou, mas ele não ficou sentado a vida inteira. Ele teve outras atitudes. Eu cansei, eu sentei, agora essa é a determinação, é a meta da minha vida, ficar sentado porque eu cansei. E se você está nessa situação cansado, a ponto de não querer levantar mais, Deus vai te restaurar hoje. Deus vai te levantar. Deus vai mover a tua vida para que você tenha coragem de fazer o que Ele te chamou para fazer. Você precisa entender isso. Eu voltei para a academia agora recente, e Deus trabalhou muito profundamente comigo lá na academia. Porque depois de muito tempo sem fazer academia, fora de forma, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei na esteira 45 minutos intercalado. Então ando um período, corro outro. Ando um período, corro outro. Sabe o que eu percebi? O que acontece na nossa vida espiritual. Enquanto eu estava caminhando tranquilo, que estava dentro daquilo que eu podia fazer, tudo bem.
Aí eu comecei a correr, começou a doer as minhas pernas, eu comecei a perder o fôlego, passei a primeira etapa e comecei a andar de novo. Na terceira que eu fui correr, faltava 3 minutos, eu não tinha mais fôlego, eu não tinha mais motivação, eu não tinha mais forças, e eu não via a hora daquele negócio acabar. Sabe o que aconteceu? Eu bati no botão e desliguei a esteira e não fui até no final. Talvez é o que você tem feito na tua vida espiritual. Caminhar com Deus vai ter situações em que vai ter dores. Caminhar com Deus vai ter situação que você vai ter que empunhar a espada. Caminhar com Deus vai ter situações que você vai se cansar, mas vai ter alguém para te socorrer. Caminhar com Deus, você tem a convicção de que alguém vai segurar as suas mãos, mas você tem que continuar. Se eu tivesse ido até o final, sabe o que ia acontecer? Eu ia estar arrebentado. Mas eu sei que se eu me esforçasse, eu poderia ter chegado nos 45 minutos. Vergonhosamente, eu fui até os 43 minutos. Faltavam 2 minutos para eu completar a tarefa de ter corrido os 45 minutos na esteira. E sabe o que acontece? Às vezes falta pouco, quase nada para você chegar na meta, não sua, mas na que Deus planejou para a tua vida, e você desiste. Você para no meio do caminho. Faz um retrospecto, não do ano, mas da tua vida, para você ver quantas vezes você estava na iminência de chegar onde Deus te planejou, onde Deus olhou para você e falou, é ali que você vai, e você desistiu. Quantas vezes você bateu a mão do botão, desistindo, faltando segundos, para você desfrutar, não o que você tinha planejado, mas o que Deus planejou para você. Entenda uma coisa muito importante, é por isso que as pessoas chegam em dezembro e se frustram, se decepcionam, porque elas fazem metas, e que muitas vezes elas não podem cumprir, e às vezes elas se frustram, porque elas ficam esperando que Deus realize os sonhos dela. Deus não tem compromisso em cumprir os teus sonhos. Você pode procurar aqui na Bíblia, não tem. Deus tem compromisso de cumprir os sonhos dele ao teu respeito. Os sonhos de Deus fazem com que os teus sonhos sejam insignificantes. Eu espero ir daqui até ali na porta. Esse é o meu sonho, grande sonho. Deus espera que eu vou do outro lado do planeta. Insignificante os teus sonhos. E mesmo assim, você aperta o botão e desiste de continuar caminhando. A tua parte você tem que fazer. Vai ter situações em que vai doer. Vai ter situações em que você vai querer parar. Vai ter situações em que você vai ter que empunhar a espada para lutar. Mas você tem que continuar. Você tem que fazer a sua parte. Eu posso ir na faculdade e fazer inscrição para você estudar. Eu posso lá me comprometer, inclusive, pagar a mensalidade por mês para você ser engenheiro. Mas você que vai ter que ir lá cursar a faculdade. Não adianta eu, pastor, minha esposa, sua esposa, seus filhos ficarem orando por você, se você decidiu não continuar. Se você não decidiu, tudo para você. Esses dias no Tadel eu falei sobre ouvir Deus em meio aos ruídos. Então é tanto ruído, tanta coisa dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não tem jeito, que o teu pecado já não tem mais jeito. E você deixa de ouvir aquilo que Deus está dizendo, olha, eu amo você, conte comigo. Caminha, não para de orar, continua buscando. Faça a tua parte, coloca esse joelho no chão. Sabe uma característica de Tiago? Tiago era conhecido como camelo. Sabe por quê? Porque os joelhos dele era como se fosse uma crosta de tanto que ele orava. Dentro dessa característica que nós temos de querer fazer as coisas do nosso jeito, nós não temos tempo para orar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu indico inclusive para a igreja ler, Ocupado Demais para Deixar de Orar. A gente fala, eu estou ocupado demais para orar. Não, ocupado demais para deixar de orar. Você precisa orar. Eu estava falando esses dias no meu discipulado,
que eu também tenho discípulos, olha que bênção. Eu estava conversando com eles, talvez uma das grandes dificuldades da oração é que cria-se de repente muitas formalidades a respeito da oração. Ó Senhor e amado Deus, eu não chego, minha filha chega para mim, fala, ó grandioso papai, faça isso para mim, o Senhor pode generosamente, dentro dos teus atributos financeiros, você pode comprar um sorvete para mim? Não, ó pai, compra um sorvete para mim ali. Isso é intimidade. Minha esposa, ela olha para mim, ela sabe se eu gostei, se eu não gostei, se eu aprovei, se eu não aprovei, se depois que nós sairmos do lugar nós vamos conversar, isso é intimidade. Se eu vou levar bronca, isso é intimidade. E é isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera de você, que você tenha intimidade, que você possa falar com Deus com reverência, mas que você possa ter intimidade com Deus. Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer por você. E a terceira coisa que nós precisamos saber: as suas mãos precisam estar levantadas. As suas mãos têm que estar levantadas. Existe uma responsabilidade que Deus colocou em você, que para os teus filhos caminharem, avançarem nessa batalha, para os seus negócios prosperarem, para aquilo que são os seus projetos caminharem, você tem que estar com as suas mãos levantadas. E aí você pode pensar assim, mas você está jogando um fardo nas minhas costas, porque eu já tenho orado muitos anos pelos meus negócios, pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu ministério, e eu percebo que eu só caminhei alguns centímetros. De centímetro em centímetro você anda quilômetros. Você precisa entender o que diz lá em Tiago, em Timóteo. Timóteo 2,8 diz assim: eu quero que vocês orem em todo lugar. Eu quero, levantando mãos santas, em todo o tempo. E aí eu fui consultar no grego, olha que interessante, boulomai, esse quero, é uma determinação, que chega a ser um decreto real, ou seja, vai ter que fazer, é ordem, é lei, você tem que permanecer com as suas mãos levantadas, você tem que continuamente estar orando, buscando pela tua família. Você desiste muito fácil, desistimos muito fácil, a responsabilidade é sua. Mas eu oro e nada acontece, faça a tua parte. Eu acho que eu já devo ter contado aqui, mas deixa eu te falar uma coisa que eu fazia antigamente, não fiz mais, quem sabe volte a fazer. Antigamente, todo velório que eu ia, sabe o que eu fazia? Eu chegava lá, a pessoa estava sendo velada lá, eu chegava lá e colocava a mão na pessoa morta e falava: levanta em nome de Jesus. Nenhum levantou, né? Mas o que acontece? Eu não sei se alguém tivesse levantado, se o povo estaria correndo até hoje. Talvez até eu correria. Eu não sei se as pessoas cairiam no chão orando, agradecendo a Deus pela providência, pelo milagre, se os familiares abraçariam aquela pessoa que faleceu. Ninguém levantou, mas a minha responsabilidade, aquilo que Deus colocou na minha vida para fazer, eu fazia. A pessoa está com uma dor, está doente, está enferma, eu vou lá, oro por ela, talvez nunca seja curada, mas a minha parte eu fiz. Aquilo que é responsabilidade minha, eu fazia e preciso fazer mais. Nós precisamos entender que nós precisamos ter metas, e essas metas
primárias, principais, tem que ser buscar Deus com integridade, com sinceridade, de uma maneira eficaz, buscando ser um verdadeiro cidadão dos céus, onde as pessoas olhem para você, identifiquem você como servo, mesmo sem ter vestimentas de crente. Você precisa entender que existem pessoas aqui nessa igreja que oram por você, que gastam e se desgastam para que as suas mãos fiquem levantadas, mas a tua parte você tem que fazer. A responsabilidade que Deus colocou na tua vida para você cumprir, você tem que cumprir. Você pode ter conquistado muitas coisas e não ter status de cidadão dos céus. Talvez você esteja cansado, chegou um momento, porque você não pode ficar cansado a vida inteira. Precisa de vitamina para dar forças, a vitamina é Jesus. E ninguém pode substituir a responsabilidade que é sua. Ninguém pode. Não adianta, ora por mim, ora pelos meus filhos, mas você não ora. Ora pelo meu ministério, ora pelaquela situação na justiça, mas você mesmo que precisa não ora. Vive dependendo dos outros para que as coisas aconteçam. Acha fantástico os testemunhos de alguém que orou e as coisas aconteceram. Quer experimentar isso? Faça o mesmo, ore também. Por que aquelas pessoas ficam lá cantando, falando em línguas, ou são ousadas e determinadas para fazer as coisas? Sabe por quê? Porque elas oram. Você quer viver coisas normais, coisas esperadas, previsíveis? Vai buscar na internet e você vai aprender a consertar casa, você vai consertar teu carro, você vai aprender a fazer comida, no tudo gostoso lá, às vezes não dá certo, mas vai tentar lá que vai dar certo. Agora o que acontece? Se você quer coisas imprevisíveis, você precisa buscar de Deus. Se você quer coisas sobrenaturais, você precisa buscar de Deus. Previsíveis, você encontra em qualquer lugar. Sobrenaturais, impossíveis, só Deus pode fazer por você. Para terminar, esses dias eu estava assistindo um programa da History, e hoje orando aqui na sala do pastor, pedi autorização para entrar lá. Orando lá, Deus me lembrou desse documentário que eu assisti na History, que falava sobre o poder do convencimento, que falava que uma técnica que você pode usar quando você for para uma entrevista de emprego, quando você for fazer alguma coisa, é usar a técnica que os vencedores fazem. Toda vez que alguém cruza a linha de chegada, o que as pessoas fazem? Esse é um sinal de vitória. Então, antes de entrar numa entrevista de emprego, for falar com alguém, você não está seguro, ficar na frente do espelho, levanta as mãos e mostra sinal de vitória. Aí Deus estava falando para mim assim: não existe poder de convencimento maior do que você levantar as mãos e segurar nas mãos de Deus. Não existe manual de convencimento, de persuasão maior do que você ajoelhar e levantar as suas mãos para o céu e pedir para Deus abrir portas que manual nenhum pode abrir. É isso que Deus espera de você.